Bom, pessoal, é, Everaldo disse aí que eu estava nervoso e realmente a situação é complicada, né? Já não é a primeira vez que na véspera de um curso eles vão lá e mudam o layout do sistema, altera alguma coisa. Isso aconteceu na quinta-feira novamente. Eu já tinha pegado o material e mandado por e-mail para a encadernadora e deu algum probleminha na configuração e alguma coisa que houve lá. Nós vamos falar um pouquinho da legislação e de alguns procedimentos que vocês precisam saber. Quem não estiver acostumado aí já com SF, nós vamos passar aqui essas situações para que melhore um pouquinho o entendimento de vocês, tá bom? Meu nome é Aderocir e aqui eu já trouxe de imediato data limite, 29/7/2016. Então, o último dia útil vai dar dia 29. Então, nós temos aí uns 30 dias para isso, correto? Aí a legislação, eu não vou falar muito da legislação, tem no material de vocês essa legislação. Eu só quero dizer sobre isso aqui, ó. O ADE, o ato COFINS, ele é do dia 23 de junho de 2016. Ele apareceu à tarde lá no sistema. Isso aqui alterou o quê? Alterou o layout e disponibilizou algumas outras funcionalidades do sistema, certo? Mais atualizado, e são só mais de 1.300 páginas, né? Para poder olhar. Então é impossível a gente tratar disso tudo e trazer para vocês todas as situações que tinha. Até porque o tempo é pouco para isso, certo? É muita coisa para a gente passar. Mas vamos passar o básico, aquilo que a gente vai conseguir similar, vocês vão conseguir similar para poder entregar essa obrigação acessória até o dia 29. Tá? Também um complemento da legislação, que é essa 12973, essa legislação aqui mudou praticamente tudo aí, que diz respeito a cálculo dos impostos, né? Muita mudança, correto? Eu trouxe aí, depois vocês dão uma olhadinha nela. Agora estão que as pessoas jurídicas são obrigadas
Nessa situação, R$ 1.500, tá? Aqui nesse terceiro, pelas faltas de informações inexatas, incompletas ou omitidas, 3% do valor das transações, ou seja, o valor de cada situação dessa, 3% desse valor, certo? Isso aqui, nós estamos falando daquelas, quem é que manda a contabilidade aí, é incompleta, você entendeu? Para poder não pagar a multa, e depois você vai retificar. Nós vamos tratar dessa retificação daqui a pouco. Olha a situação aí, ó, certo? Não é pouca coisa, gente, certo? Empresas do lucro real. Então nós temos a real trimestral, a apuração é definitiva por trimestre, né? Tem que levantar o inventário, fazer o encerramento, LALU e LACS trimestralmente, certo? Real balanço suspensão, inventário mensal, DRE mensal, cálculo, LALU e LACS mensalmente e encerramento em dezembro, certo? Então você tem que levantar o inventário mensalmente e fazer o encerramento em dezembro. O estimativa mensal é aquela de ajuste anual. Você vai pagar sobre o quê? Sobre a presunção mensal da receita bruta mais acréscimo. De janeiro a novembro, ajuste anual em dezembro, com levantamento de inventário, encerramento, LALU e LACS. Correto, gente? Alguma dúvida? Empresa do lucro presumido. Aí você tem um regime de competência ou caixa, aquela opção que você faz lá no mês de novembro para valer para o ano seguinte, ou início de atividade, correto? Apuração com base na receita bruta e mais acréscimo. Cálculo com base na presunção, apuração é trimestral, levantamento de inventário e encerramento anual conforme a legislação. Vou fazer um pequeno adendo aqui no lucro presumido. Quando você envia a ECF, na contabilidade o balanço é anual. E lá na ECF, ele está exigindo uma situação trimestral. Ele dá uma advertência dizendo que os saldos estão divergentes. É uma advertência, certo? Ou seja, existe uma diferença entre a contabilidade e a legislação que calcula o imposto com o que a ECF espera com relação ao lucro presumido, tá? Então orienta até que você deve entrar lá e editar, fazer a coisa corretamente, tá? Empresas jurídicas imunes ou isentas. A partir da localidade do Manquinhos, todas as pessoas imunizentas estão obrigadas à entrega da ECF. Por qualquer forma de tributação, sendo real, aqui está faltando aqui, ó, sendo real, presumido ou qualquer outra situação, certo? Porque o lucro, as imunizentas, você tem que fazer opção, você vai fazer presumido ou fazer real? Então, por qualquer forma de tributação, certo? Opções de cadastro. Lá no cadastro ela tem o A de anual, T de trimestral ou desobrigada. Se essas pessoas imunizentas, elas não pagam o imposto de renda e a contribuição social, então você tem que colocar no cadastro que ela está desobrigada, tá? Indicador de situações, normal, zero, as ocorrências, nós tratamos disso, aqui tem aqui, ó, do Simples Nacional, desobrigada e imunizentas. Então tem toda essa situação aqui, quer dizer, quem tiver esse caso, é só olhar para essa situação, tem aí no materialzinho. Esse aqui são código de qualificação. Para você assinar a ECF, você tem que usar um desses códigos aqui, certo? Se é administrador, diretor, se é procurador, você sendo procurador, inventariante, normalmente o que mais tem aqui é o quê? É o administrador, procurador, empresário, não é isso? Titular de empresa Eireli, correto? E o contador / contabilista, que é o 900. Isso aqui é que vai indicar quem que vai assinar pela escrituração
e tem que estar na base da Receita Federal para que o sistema aceite essa situação que você colocar aqui. Tá? Assinaturas com certificado digital válido. O registro é o 930, que são os consignatários. São obrigadas 2 assinaturas. A diferença da ECD é que a ECD são duas pessoas físicas. A do contador e a do responsável legal na Receita Federal. Certo? Ou procurador, o contador sendo procurador habilitado. Só que a Receita Federal não confere essa situação de procurador para o envio da ECD. Como houve um problema com a junta comercial, ela já não tem mais acesso, é uma situação que está a ser manifestada pela Receita Federal. Tá? Mas aqui, quanto a ECF, a assinatura do contabilista somente com certificados digitais de pessoa física. Então, o contador não pode assinar pelo CNPJ do escritório, somente pelo CPF, pessoa física. Certo? A assinatura da pessoa jurídica, com certificado A1 ou A3, a mesma coisa vale para o contador também, pessoa física, né? Essa é a diferença da ECD, que o ECD é só o A3, aqui o A1 ou A3. É aceito, certo? Então, da pessoa jurídica pode ser o CNPJ ou o CPF do responsável pela empresa na Receita Federal. Então, os 2 certificados aceitam a assinatura da ECF, correto? O procurador também pode ser o assinante pela ECF, substituindo o administrador. Desde que ele tenha habilitado na sua procuração a funcionalidade ECF, certo? Esteja na procuração que ele pode assinar a ECF. Quando você faz lá a procuração, verifica que se está habilitado a ECF para você marcar outra situação. Se não tiver, você tem que pedir para que seja incluído na sua procuração a funcionalidade ECF para que você assine e transmita. Se não tiver, o sistema não vai aceitar você transmitir a ECF. Tá bom? Olha aqui, ó, se não tem habilitação, é necessário solicitar antes do envio da ECF que seja incluído essa funcionalidade que eu acabei de dizer aqui, tá? Alguma dúvida com relação à assinatura? Você falou que o contador só pessoa física. Agora a assinatura da pessoa jurídica é aquela mesma que apresenta o ECD, essas coisas. A mesma coisa. A1, A3, toda que entrega DCTF, aspecto fiscal, serve para assinar isso aqui. Ela vai servir, né? Vai servir, normalmente. Tá? Tanto física como jurídica, a parte da empresa. Tá? Então, continua, mesma situação. Oi. É necessária a procuração. Não, aqui no material e no manual, inclusive nesse manual de quinta-feira, diz que você tem que estar habilitado na Receita Federal, você tem a procuração da empresa. Aquelas mais antigas, elas não tinham funcionalidade ECF, essas novas todos têm, você marca para todos lá, ela está lá embaixo, ela aparece, certo? Então, você assina normalmente. Correto. Não. Ou é um ou é outro, tá? É um ou é outro. Recuperação da ECD na ECF. Lucro real. Todas estão obrigadas a recuperar os dados da ECD na ECF, sem exceção, gente. Então, não se fala em ECF de lucro real sem ser recuperados os dados da ECD. Tá? Não tem como. Tá? E aqui, o Everaldo vai falar disso aqui daqui a pouquinho.
O de para, que é o referenciamento das contas, gente, é fundamental para essa situação, tá? Para não dar divergência lá dentro da ECF, tá bom? Lucro presumido e as imunes ou isentas. As pessoas jurídicas que foram obrigadas a entregar a ECD estão obrigadas a recuperar a ECD na ECF. Então, lucro presumido, se você foi obrigado a entregar a ECD, que é o caso da distribuição de lucro acima da presunção, correto? Ou por outro motivo qualquer, você está obrigado a recuperar a ECF da ECD, sem exceção, gente, tá? Se entregou a ECD facultativamente, sugere-se recuperação dos dados na ECF. Então, eu coloquei aqui, sugere-se a recuperação dos dados na ECF. Você entendeu? Por quê? Está havendo um problema, embora aqui diz que é facultativo, você pode escolher, se você não está obrigado, você pode mandar a ECD e escolher se você quer ou não recuperar. Mas está com um probleminha lá na ECF, para poder você fazer essa situação, transmitir. Então, por isso é que eu coloquei, sugere-se a recuperação dos dados na ECF. Porque está havendo um probleminha, a gente está estudando isso aí para ver o porquê eles falaram na legislação que você pode optar, mas se você entregou a ECD, eles estão exigindo essa situação no sistema, certo? E eu não consegui descobrir o porquê que eles colocaram na legislação, quando você joga lá dentro, eles pedem que você importe da ECF, além de importar os dados da ECF anterior, nós vamos tratar disso aqui, você recupera da ECD os dados. Então, é uma situação que vai ter que ser resolvida, tá? A ECD recuperada deve estar validada, assinada e transmitida. Para você recuperar, você primeiro tem que ter enviado a ECD. Tá? Como a ECD foi lá dia 31 de maio, creio que todos enviaram, não é isso? O arquivo da ECD é recuperado pela ECF após ser criado uma ECF no PVA para depois recuperar, que é a recuperação da ECD. Né? Isso aqui é o seguinte, gente, lá na legislação eles falam, você cria o arquivo. Eu costumo até criar, porque aí eu vou lá e configuro do jeitinho que é a minha situação. Agora existe, o Everaldo deve falar disso aí, a possibilidade de você buscar do nosso programa, ou quem tem outro programa, buscar do programa esses dados e depois você importar. Eu quero dizer que alguns dados a ser recuperado da ECD, eles não são editáveis lá dentro da ECF, viu gente? Ele importa, ele é definitivo, ele não é habilitado para você editar nada, certo? Mas alguns dados aqui eles trouxeram, inclusive nesse manual, que o bloco J você pode recuperar. Por quê? O bloco J é o plano de conta com referenciamento. Então, se está errado na ECD que você importou, para que não tenha problema de fechamento dos dados para cálculo dos impostos, você pode recuperar, certo? Por exemplo, do nosso programa, do programa que você está utilizando, o bloco J, certo? Já totalmente ajustado, referenciado, certo? De uma maneira correta, você corrigiu esses dados e você recupera eles do programa que você estiver utilizando para dentro da ECF, ou seja, o bloco J pode ser recuperado para você não ter que alterar lá dentro, tá? Recuperação de mais de um arquivo da ECD. Olha aí a situação aí para quem tem a contabilidade, tem mais de uma situação, mais de um plano de conta.
Um contador fez, transmitiu, o outro fez. Deve lembrar que o contador na ECF só assina uma ECF, não pode assinar 3, 4, não tem como. O que você pode é recuperar os dados da ECD por período. Isso está no manual, não deu para a gente checar todas as informações para orientar para vocês. Mas está aí, ó. Quer dizer, a ECF de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Esse exemplo está lá no manual, gente. Ó, arquivos da ECD. Arquivo 1 até o 31/3, arquivo 2 do 4 a 31/8, arquivo 3, 1º/9 a 31/12, né? Portanto, o programa da ECF conseguirá recuperar os 3 arquivos da ECD, pois eles correspondem ao mesmo período da ECF, 1º/1 a 31/12. O pouco que eu vi disso aqui é o seguinte: você recupera do 1º trimestre, certo? Para recuperar você tem que fazer o quê? Entrar lá na Receita Net BX, por exemplo, que o outro não vai te mandar esses dados, recuperar os dados, trazer para cá e importar. O plano de conta é diferente. As situações são diferentes. Os outros aqui, a mesma coisa. Então, o que eles esperam, o que a ECF espera, é que o primeiro trimestre você enviou. No seu plano de conta, que você vai fazer o segundo, ou o terceiro, aí, ou o quarto, quantos forem, você tem que fazer o referenciamento daquele outro, referenciar aquelas contas lá do outro, certo? Quais as contas foram referenciadas lá? Tem que ser as mesmas referenciadas no seu plano de conta, para a ECF perceber essa situação. E o saldo final do trimestre tem que ser o mesmo saldo inicial do outro período, certo? Olha a confusão. O referenciamento tem que ser o mesmo lá do anterior e o saldo final de um tem que ser o mesmo do início do outro. Feito isso, você recupera e a ECF aceita uma situação dessa, com assinatura somente do último contador, tá? Ou do contador que ele indicar lá no sistema, tá? Mas a responsabilidade aqui é de quem? Do último, de recuperar toda essa situação e trazer para dentro da ECF. Isso até então não tinha, isso é uma situação nova, que você pode trabalhar isso aí, né? Tem gente satisfeita por aí, né? Correto? De fazer essa situação aqui, tá? Recuperação da ECD com encerramento de exercício diferente dos encerramentos da ECF. É aquela situação lá do presumido que eu disse, tá? Se a ECD tiver encerramento diferente, no momento da validação da ECF, poderá aparecer advertência, com o valor da diferença entre os saldos finais credores e os saldos iniciais credores, tá? Exemplo, empresa do presumido, que os cálculos dos tributos, imposto de renda e contribuição social são trimestrais, que é o caso do presumido, né? Mas que o encerramento é o quê? Do exercício anual. Lá dentro da ECF ele diz que o encerramento é trimestral. Você não fala lá? Trimestral? Então, há uma divergência entre o sistema contábil e o cálculo dos impostos com o que espera a ECF para esses cálculos. Então, eu não sei, existe a divergência, sugere-se até que você vá lá e edite essa situação. Certo? É isso que esse material trouxe para a gente. São mudanças significativas, umas está corrigindo algumas situações, mas trouxeram outras que você vai ter que trabalhar, certo? Tendo essa situação, você vai ter que aperfeiçoar para poder atender essa obrigação. Pessoas jurídicas que não entregaram a ECD por ser do lucro presumido imune isentas, ou seja, as desobrigadas.
eu não estou obrigado a entregar esse CD no ano calendário de 2015. Você não recupera a ECD na ECF e tem as seguintes situações: criar nova escrituração dentro do PVA, lá dentro da ECF, certo? Você tem lá uma empresa imune ou isenta. Você não tem a contabilidade. Pode dizer que você não tem a contabilidade, que é obrigado, mas você não tenha. Ou você tem a contabilidade e não vai fazer. Você vai pegar aqueles dados da contabilidade e jogar lá dentro. Outra coisa, a importação do programa de contabilidade, o bloco P do cálculo, ele sugere não recuperar. Tá? Eu sugero uma não recuperação disso. Você tem que entrar lá e prestar essas informações. Tá? Então, criar uma nova escrituração dentro do PVA e lançar os dados, porque você não tem referenciamento, não tem essa situação. Tá? Importar os dados do programa contábil, aí seria a segunda situação, ou a primeira, aí, de acordo, né? Então, você importa os dados do programa contábil que estiver utilizando, devidamente configurado nos dados cadastrais da empresa, é aquele registro 10 e o 20, tá? Registro 10 e o 20. Do responsável pela empresa e o contador, tá? Então, faz isso no programa, corretamente, certo? Para você poder importar esses dados para dentro do PVA. Terceiro, importar os blocos 0, certo? P e o Y. Vale somente para a empresa do lucro presumidos, imunes, isenta esses blocos. Aí eu digo, o bloco P, não imunes, isenta, está com problema. Certo? Mas o presumido não. Se você fez os cálculos trimestralmente, normal, do programa que você estiver utilizando, ele é importado para dentro e você consegue preencher muito pouca coisa lá, certo? Lá dentro. Ele vem. Se não, você tem que preencher esses blocos lá dentro, tá? Bloco Y, os outros lá, correto? Quarto, livro caixa, conforme o artigo 47 da Lei 8.981 de 95. Criar nova escrituração no PVA ou importar do sistema contábil, caso tenha essa funcionalidade no programa. Tá? Então, se o programa tem a funcionalidade de cálculo pelo caixa, esse caixa aqui com esse artigo é aquele que você faz a opção de tributação lá em novembro, se é competência ou caixa, viu, gente? Se é competência ou caixa. Tá? Ou, agora, não, efetiva competência ou caixa, mas esse aqui não é, desculpa aí, esse caixa aqui do artigo 47, gente, é aquele livro caixa que você faz aí numa planilha Excel. Vocês estão lembrados aí do livro caixa? Não, vou fazer o livro caixa, você é obrigado à contabilidade ou o livro caixa. É esse livro caixa. Agora eu estou olhando, o artigo 47 é para isso, tá? Você faz o livro caixa, você vai informar no programa, tem como você importar do programa contábil? Não, né, gente? Não tem. Não tem como importar, certo? Com relação a esse artigo, certo? A não ser que o programa de contabilidade faça também o livro caixa. Eu acredito que tem um programa que faz, certo? O livro caixa. Aí você tem que fazer esse tratamento aqui, correto? Que é pelo livro caixa e você não faz contabilidade. Isso aqui não tem contabilidade, tá? Retificação da ECF. A pessoa jurídica deve assinar a escrituração retificadora. Se retificar a ECF de um ano anterior, poderá ser necessário retificar as ECF dos anos posteriores, em virtude do controle de saldos da ECF. A submissão da ECF já transmitida deverá ser feita na sua íntegra, pois a ECF não aceita arquivos complementares para o mesmo período informado. A retificadora,
esse item aqui está com alguns defeitozinhos, hein, gente? A retificadora da ECF poderá ser realizada até 5 anos. Então, você tem até 5 anos para realizar essa situação. Depois eu vou trazer um outro slide aqui, gente, que ele tem uma outra redação com uma situaçãozinha um pouquinho diferente dessa aqui, tá? Ordem da apresentação. Eu só vou fazer uma pergunta aí. Quem tem lucro presumido aí? A maioria, será? A maioria, né? Lucro real estimativa com a presunção, que é aquele de ajuste anual. Ninguém, né? Hã? Tem. Real estimativa, balancete de suspensão. Real trimestral. Presumido aí, hein? Tá. Vamos à prática. Muito obrigado. Oi, Everaldo. Oi. Voltar na assinatura. A retificador tem que ser assinada pelos mesmos signatários da original? A retificadora. Tem que ser assinada pelos mesmos signatários? Não, os mesmos necessariamente não são o mesmo. Certo? O sistema não vai olhar para isso. Ele vai olhar, você entendeu? Para aquela que você informou dentro do programa. Ela tem que estar habilitada dentro da Receita Federal. Tá? Necessariamente não tem que ser o mesmo, não. Tá? Deixa eu só mostrar uma situação aqui. Pessoal, não tem muita diferença, não. Eu pedi minha menina para fazer uma configuração e ela gravou em outro local, certo? Lá no final que eu fui perceber isso, tá? Eu só vou passar aqui, ó. Tá mais bonitinho, né? Aqui, ó. Retificadora da ECF. Vamos voltar aqui atrás que tem uma tela aqui que está diferente, tá? Não, é a mesma. Tá aqui, ó. Retificadora da ECF poderá ser realizada em até 5 anos, certo? Se retificar a ECF de um ano anterior, for retificada, poderá ser necessário retificar a ECF dos anos posteriores, em virtude do controle do saldo da ECF. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. O exemplo, em 1º de 2018, a empresa retificou a ECF do ano calendário 2014. Neste caso, a empresa poderá ter que retificar a ECF dos anos calendário de 2015 e 2016, devido aos saldos finais de cada uma que tem que ser importado, gente. Então, se você teve um problema em 2014, e muita gente tiver esse problema, você tem que retificar 2014 e ir fazendo as outras posteriormente, certo? Inclusive vai exceder, viu, gente? Inclusive vai exceder se tiver, tá? Isso é uma observação que eu... Essa aqui é uma matéria, só prosseguindo aqui, tem mais um slide aqui, certo? Mudança de contador no período ou plano de conta, gente. Ó. Não é possível transmitir 2 ou mais ECF no caso de mudança do contador no período ou mudança de planos de contas no período. O mapeamento das contas contábeis da entidade para as contas referenciais é feito somente em relação às contas analíticas. Tá? O Kleber citou isso aqui. A conta de resultado do exercício. No plano referencial, a conta de resultado do exercício é sintética. Caso a entidade utilize uma conta transitória analítica para transferência dos saldos das receitas e despesas, essa conta deverá ser outra, com a natureza 9, e não ser mapeada, certo? Aí eu vou fazer um adendo, até o Everaldo me questionou, se você tiver no seu plano de conta um grupo
com lançamentos anteriores. Eu vou assim, no patrimônio líquido, você tem lucro ou prejuízo acumulado no grupo iniciado pelos 5 lá, vamos dizer assim, ou 2,4, ou que seja. Aí você faz o lucro e ela seja uma subconta. Você vai ter problema aqui com o 9, porque ele não tem referenciamento, porém a anterior, além de ter referenciamento, ela tem saldo. Então, essa conta tem que estar isolada, você tem que criar um grupo somente para ela. Vamos, você tem 1, 2 e 3, você vai criar o 4, você entendeu? Ou então você vai criar o 5, qualquer um outro. E deixar ela separada para receber esse saldo e colocar a referência. Tem muitos problemas que está dando erro por isso. Você tem a conta de resultado junto com o grupo de qualquer uma outra conta que você tiver. Então, o ECF, nessa nova situação, não é nesse último, mas no anterior, de maio, ele trouxe essa situação e você vai ter essa dificuldade. Então, já a contabilidade de 2016 para entregar em 2017, vocês já estão sabendo. Ao encerrar, faça essa separação para você ir adaptando essa nova regra. A criação dessa conta. Ah, certo. A criação dessa conta? Tá. Ah, certo. Não conseguiu? Tá. Eu vou só terminar, eu vou entrar aqui no contábil e vou mostrar. Tá? Vou mostrar lá no contábil o que eu estou falando aqui, tá? Ordem, eu coloquei isso aqui, você entendeu? Então, no outro slide, não estava tão... Isso aqui está bem melhor, tá aqui. Mas não ficou prejudicado o assunto por causa disso, tá bom, gente? Só vou mostrar aqui, velho, depois você prossegue aí, porque... Eu vou passar para o Everaldo. O Everaldo falou que eu estava nervoso, porque eu não consegui acessar esse F quando eu cheguei aqui. Então, enquanto ele fala, eu vou chamar um rapaz ali para poder a gente trabalhar isso aqui para não ter problema. É o Demir. A situação aqui é essa, gente. Vamos lá na conta 2. Olha, normalmente isso é feito aqui no final da conta 2 ou lá no final da 3. Isso até por orientação da gente. Olha aqui, certo? Essa conta aqui, certo? Ela é uma conta de encerramento, olha. Aqui, Aqui ela está com a parametrização, certo? Contas do patrimônio líquido não classificada, certo? Então, para ECF, isso aqui não deve existir, tá? Está escuro. Não deve existir, tá? E qual vai ser a situação aqui? Outras, é o 9, tá? Outras. Você viu que ele já pegou e jogou para todos eles. O que eu estou dizendo, o que eu disse aqui, que o rapaz perguntou, é isso aqui, olha, gente. Eu vejo muitas bases aí, e tem isso aqui, O lucro, a disposição da Assembleia está no grupo 245, certo? E eu criei aqui, um subgrupo 24501. Aí eu vou lá, aqui dentro de 245, eu crio 24502. Então, nesse grupo 245, eu tenho o quê? Eu tenho saldo nos lucros ou prejuízo, certo? E se eu fizer aqui a conta de encerramento dentro desse grupo, eu vou zerar as contas aqui, mas ele está dentro do grupo que eu tenho saldo. Eu posso colocar aqui a 9 nesse grupo? Não posso, aí ele vai dar um erro dizendo que as contas anteriores estão com natureza diferente, tá? Então, sugiro que faça uma revisão nisso para 2016, para você resolver esse problema aqui, certo? Esse aqui está nisso, mas para 2016 eu já criei uma continha separada lá só para isso, tá? Mas essa aqui, no caso, que é o 2, 29, do 29,
ela não tem referenciamento, então ela vai passar. Tá? Mas sugiro que cria uma separada. Tá bom, gente? Sem referência, sem 9, só isso. Certo? A ICF não pede.